queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal e Educacional. Sou Rodrigo Capobianco e estamos chegando na nossa aula de número 8, de um total de 24 aulas. Logo, estamos chegando a 1/3 do nosso curso, né? O primeiro 1/3 do nosso curso já está se encerrando hoje. E vale destacar que já nesse primeiro terço vimos aquilo que tem de mais relevante em termos de peças, hein? A chance maior de peças para cair, não estou eliminando as próximas, senão você já abandona o curso, já vai embora, fala, ai, professor, já não vou nem estudar mais nada então, porque na verdade o resto não vai cair. Não, não é assim não. Pode cair, claro, mas sem dúvida nenhuma, nesse bloco inicial, nessas primeiras aulas, vimos coisas muito relevantes, né? Assuntos muito importantes e que você deve ter aí muita atenção e, aliás, não é à toa que nós colocamos esses assuntos de início, porque você precisa de um tempo de maturação, dá mais tempo de você revisar as coisas, né? Então tudo tem uma programação, tudo tem um passo a passo, e que você seguindo esse passo a passo rigorosamente dentro desse nosso planejamento, quando chegar à prova você vai estar absolutamente apto a superar essa etapa da sua vida, porque depois virão outras conquistas, outras tantas coisas a seguir, né? É um número emblemático, estamos caminhando, muitos dos alunos estão sim fazendo as lições de casa, alguns não, e é claro que você pode passar na prova sem fazer nenhuma lição de casa? Claro que pode, mas eu acredito que você deveria efetivamente fazer as lições, né? Tá em tempo, tem que treinar. Eu sei que às vezes não tem, você não tem muitas condições, trabalho, estudo, não dá, mas as lições é uma parte ativa da sua preparação, do seu estudo, e isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer um bem imenso na sua preparação. Vai por mim. Por mais que às vezes seja sofrido, eu vejo muitos alunos, no decorrer desses anos, eu vi muitas vezes acontecer isso, do aluno dizer, professor, mas eu sei como é que funciona, não se preocupe, eu estou sabendo. Sim, eu acredito na capacidade do aluno, mas lembre-se, às vezes, no dia, pode surgir uma dúvida boba, banal, que você poderia ter resolvido fazendo um exercício aqui, né? E por não ter essa experiência de ter tentado desenvolver, até questões de estética, de espaço, né? Às vezes por uma bobeira você põe tudo a perder. Não, de jeito nenhum. Não ponha tudo a perder, ok? Então, fique seguindo passo a passo todas as lições que nós temos daqui para frente. Legal, pessoal? Então vamos lá, de olho na tela. Então nós estamos no nosso curso, na nossa preparação para a segunda fase da OAB, né, em Direito Penal, aqui, aula número 8. E nós vamos tratar nesta aula desse assunto aqui, ó. Vamos tratar da sentença. É um assunto muito importante, que é a sentença, o capítulo da sentença, o juiz, né, encerrando o processo penal. Naturalmente, o processo penal, ele se encerra através de uma sentença condenatória, artigo 387, ou absolutória, artigo 386, né? Isso se dá quando o processo estiver maduro, quando o processo estiver pronto, quando tudo que ocorreu no processo penal, tudo que tinha para ocorrer no processo penal ocorreu, né? Então ele vai se desenvolvendo, né? As coisas vão acontecendo e chega um momento que todas as testemunhas foram ouvidas, todas as manifestações foram feitas, e aí os autos vão conclusos para o juiz, né, para dar a decisão, para dar a sentença.
No Código de Processo Penal, a sentença ela está a partir do artigo 381. Então, o capítulo destinado à sentença está lá no artigo 381, 381 e seguintes do CPP, né? E o que é uma sentença? É uma coisa muito simples, né? A sentença ela é dividida em 3 partes, eu vou mostrar para vocês. Você tem que estar apto a saber criticar uma sentença, saber explorar os pontos fracos de uma sentença, eventualmente. Você não vai criar uma sentença, você não é juiz, você é advogado, então você não vai criar uma sentença, mas tem que estar apto a criticar, saber se a sentença foi bem feita ou mal feita. Mas, além disso, você tem que ficar atentos a muitos detalhes que possam ocorrer no momento da sentença, né? Então, dentro desse capítulo, que se inaugura no artigo 381, nós encontramos emendatio libelli, mutatio libelli, vários assuntos lá, bastante relevantes, bastante importantes, né? Então, vamos passo a passo dar uma olhada na sentença. Dá uma olhada nesse slide aqui. Então, o capítulo da sentença se inicia no artigo 381, né? 381 do CPP, 381 e seguintes do CPP, né? E, basicamente, né, senhores, uma sentença, ela é dividida em 3 partes, né? Uma sentença, ela tem o relatório, né, que é um resumo de tudo que se passou no processo, né, todas as argumentações que foram tiradas ali no processo, essa é a parte do relatório. A fundamentação, que é geralmente a parte mais sensível, né, porque toda decisão judicial tem que ser fundamentada, tem que ter fundamentação. A fundamentação não pode ser em aspectos abstratos, né? A fundamentação é sempre em aspectos concretos. A gravidade em abstrato não serve, e muitas vezes há uma ausência de fundamentação, né? O juiz não fundamenta. E um detalhe interessante, quando o juiz não fundamenta, ele deve sempre ter uma decisão favorável ao réu. Esse é o princípio do favor rei, em que as regras devem ser interpretadas a favor do réu. Então tem lá, por exemplo, a tentativa reduz a pena de 1/3 a 2/3. Muito bem. Qual o critério para se reduzir uma pena de 1/3 a 2/3? É a proximidade da consumação. Então, quanto mais próximo ficou da consumação, reduz menos, né, para que a pena fique maior. Quanto mais longe, reduz mais. Mais próximo reduz menos, mais longe reduz mais. Esse é o critério, né? Então o juiz pode reduzir uma tentativa apenas de 1/3? Pode, mas desde que ele fundamente, desde que ele dê elementos concretos da necessidade de se reduzir a apenas 1/3. Agora, se ele não fundamentou, se ele não disse o porquê das coisas, ele terá efetivamente que reduzir em 2/3. Princípio do favor rei, né? Então, se não há ali nenhuma fundamentação para reduzir do mínimo, que se reduz o máximo, ok? Mesma coisa para as outras situações. Então, a lei prevê o regime aberto. Por que ele colocou o fechado? Tem que dizer o porquê, né? Ele considerou uma circunstância ruim. Tem que dizer o porquê, né? Então, tudo numa sentença demanda uma fundamentação. Tudo numa sentença demanda uma fundamentação, e se o juiz não fundamentou, primeiro, a decisão é nula, padece de nulidade, podemos, né, anular essa sentença, ou então pedir para o tribunal corrigir. O tribunal teria a capacidade de corrigir as falhas que o juiz, não precisaria anular para que o juiz refizesse. O próprio tribunal
poderia corrigir essas falhas que eventualmente permeiam ali a sentença. Então, o ponto principal, sem dúvida nenhuma, é a fundamentação, aquilo que você deve ficar mais atento numa sentença, né? O relatório é importante? Sim, o relatório é importante, mas, por exemplo, no GCRIM está dispensado o relatório. Fundamentação não tem sempre. E a terceira parte, ela é muito importante, mas geralmente não há nenhum problema na prova com relação à terceira parte. Qual é a terceira parte da sentença? Dá uma olhadinha. A terceira parte da sentença é a parte dispositiva, né? É aquele momento em que o juiz decide, é aquele mandamento. O juiz diz lá, diante do exposto condeno, diante do exposto absolvo. Essa é a última parte, a parte dispositiva, né? E que deve fazer parte da sentença, claro, para uma sentença ser completa, tem que ter relatório, fundamentação e também parte dispositiva. Perfeito. Até aí tudo bem, né? Geralmente a discussão ela fica muito mais em termos da fundamentação. Fundamentação acho que é o ponto principal neste artigo. Mas como eu disse para vocês, a sentença ela não se esgota no artigo 381, não é? Todo o capítulo que se inicia no artigo 381 deve ser objeto da nossa análise, né? E no artigo 382 tem um recurso. Veja, os recursos no processo penal, eles só começam lá no artigo 574. No artigo 574 é que se fala de recurso. E de uma maneira imprópria, o legislador colocou no 382. Né? É uma exceção, uma exceção. O nosso legislador, ele tem essas incongruências, né? Ele deveria colocar, ao meu ver, o recurso no capítulo destinado aos recursos. Mas ele colocou um recurso aqui na sentença. E isso pode dar problemas para os senhores, né? Que recurso é esse que está no artigo 382? Dá uma olhada. O artigo 382 trata dos embargos de declaração. Então, artigo 382, embargos de declaração. Embargos de declaração, né? Embargos de declaração se dá quando uma sentença aqui poderia ser o acordo, mas acordo não tem a fundamentação aqui, tem lá nos recursos. Então, posteriormente a gente vai falar bem mais disso, mas por hora, às vezes a sentença ela não está suficientemente clara, né? Ela padece de uma obscuridade, uma contradição, né, de uma omissão, enfim, a sentença não está suficientemente clara e é necessário que se esclareça, que se dê clareza. Não é? Quando se fala de embargos de declaração, é porque é necessário que o juiz declare, é necessário que o juiz dê clareza a uma sentença que não está suficientemente clara, ok? Isso seria essa ideia dos embargos de declaração. A sentença não está suficientemente clara. Então, posteriormente a gente vai falar sobre isso. Por hora, lembre-se que embargos de declaração de sentença, que para alguns autores é chamado de embarguinhos. Eu vou entrar com embarguinhos. Embargos de declaração de sentença, né? Então, embargos de declaração de sentença e embarguinhos é de acordo com o artigo 382. Mais à frente, e aqui começa a esquentar, no artigo 383 e no artigo 384, o CPP trata de dois assuntos fundamentais que caem toda hora na prova, seja nas questões, seja na peça principal, e que muitas pessoas se confundem. É a tal da emendatio libelli e da mutatio libelli. Tem gente, quando eu falo emendatio libelli e mutatio libelli, até treme, tem quase um infarto. Não, isso daí não, eu não sei. Pum, cai dura lá, porque se confunde pelo nome, acha que o nome, não, nunca entendi esse negócio aí,
aí de emendácio, mutácio, não sei. Porque não se interessou. Porque, na verdade, é um assunto que não é difícil. Vocês vão ver, eu vou explicar aqui para vocês vão diferenciar muito bem emendácio libelli de mutácio libelli. E é quando se aplica um, quando se aplica outro, né? Para a prova é fundamental, né? Um assunto importantíssimo. Primeiramente, temos que lembrar que estamos na sentença. Ou seja, o processo seguiu, tudo que tinha para ser feito no processo já foi feito, né? Seguiu, né? Tudo que deveria ser feito foi feito, está lá, o processo já está maduro, está pronto para se seguir, não é isso? E aí nós temos, às vezes, a verificação de um problema. O juiz olha e fala assim, peraí, não vai dar para dar sentença, ou vai dar, vamos ver, ele olha uma falha. E diante de uma falha, ele pode agir em emendácio libelli ou mutácio libelli, né? Dá uma olhada nesse slide. Então, ó, no momento da sentença, é importante entender isso, então no momento da sentença, os autos já estão conclusos, poderá verificar o juiz ali uma falha na acusação, né? Então ele encontra ali uma falha na acusação. Dessa forma, por conta dessa falha na acusação, ele pode agir em emendácio libelli, de acordo com o artigo 383 do CPP, ou em mutácio libelli, de acordo com o artigo 384 do CPP. A tradução aqui é literal, bem fácil, né? Quando se usa a expressão libelli ou libelo significa acusação. Então, emendácio libelli é uma emenda na acusação. Emendácio libelli, uma emenda na acusação. Mutácio libelli é uma mudança na acusação. Então, emendácio libelli, uma emenda na acusação. Mutácio libelli, uma mudança na acusação. Essa é a ideia de emendácio e também de mutácio. Emenda na acusação, mudança na acusação, né? Então vamos imaginar o seguinte, né? Os autos foram conclusos para o juiz, porque o processo já está maduro, tudo que deveria ser feito foi feito, as audiências, a instrução, as manifestações, os laudos, tudo está prontinho, só falta o juiz decidir. O juiz não pode ficar em dúvida, o juiz não pode ficar em cima do muro, o juiz tem que decidir, né? Condena ou absolve, então está lá pronto para ele. Só que o juiz, para sentenciar, ele faz uma análise aprofundada, né, do processo, para você entender bem o processo. E vamos imaginar que, ao ler a denúncia, o juiz perceba a ocorrência de uma falha na denúncia. Vamos imaginar que o promotor ofereceu a denúncia por um furto, descreveu o furto, disse que em tal dia, em tal hora, em tal lugar, ele subtraiu tal coisa, assim, assado, escreveu. Mas na hora de pedir a condenação, e lembrando, porque vocês não fizeram denúncia, mas vocês já fizeram queixa, e a denúncia ou queixa tem as mesmas características, né? Artigo 41 do CPP. No momento de pedir a condenação, e tem que pedir, lembra que na queixa você deveria pedir a condenação, né? Que a ação fosse julgada procedente para condenar nos termos de um artigo lá do crime? Muito bem. O promotor descreveu o furto, disse que houve uma subtração, assim assado, mas na hora de pedir a condenação, pediu a condenação por roubo. Pediu que a ação fosse julgada procedente para condenar o réu nos termos do artigo 157 do Código Penal. Há uma falha, há um erro, né? Claro, um erro ali.
né? Porque descreveu um furto e pediu a condenação pelo roubo. Né? Ninguém viu essa falha. O processo seguiu. O Ministério Público nunca corrigiu isso, a defesa não se manifestou sobre isso, silêncio total, ninguém falou nada e o juiz percebeu essa falha. Bom, diante dessa falha, o que o juiz pode fazer? O juiz pode agir em emendatio libelli, de acordo com o artigo 383. Emendatio libelli. Ótimo. Em que consiste a emendatio libelli? O juiz identificou a falha, ele corrige esse erro, corrige esta falha e dá a sentença sem que as partes se manifestem. Isso mesmo, o juiz corrige o erro, corrige a falha e dá a sentença sem que as partes se manifestem. Ah, professor, mas tem alguma coisa errada. Porque, afinal de contas, se tem uma falha na denúncia, o réu não tem que tomar ciência disso, não tem que se manifestar, não. Não tem que se manifestar, não. Ah, mas isso não fere contraditório? Não fere nada. E por que não fere? Não fere pelo seguinte, o réu, ele não se defende do artigo previsto na inicial. Ele não se defende do artigo 157 que foi previsto lá na inicial. Ele se defende dos fatos descritos na inicial. Ele se defende de em tal dia, tal hora, tal lugar, ter feito isso ou ter feito aquilo. É disso que ele se defende, e não do artigo que ele está sendo acusado. Ok? Então, se os fatos estavam claros, definidos, dizendo o que ele fez ou deixou de fazer, é disso que ele tem que se defender. Se o Ministério Público errou no momento de capitular o crime, no momento de pedir a condenação, esta falha não prejudicou a defesa. A defesa conseguiu se defender apesar desta falha. E por isso é que o juiz corrige e dá a sentença sem que as partes se manifestem. Não há prejuízo para ninguém. Ok? Então aí nós temos o quê? Nós temos a ideia ali de uma emendatio libelli. Emendatio libelli. Corrige e dá a sentença sem que ninguém precise se manifestar. Dá uma olhada nesse slide. Então, a emendatio libelli se dá em um erro que não prejudica a defesa do réu. Por exemplo, e conforme mencionamos, um erro de capitulação. E por isso pode ser corrigido de ofício pelo juiz. De ofício pelo juiz. Que em seguida profere a sentença sem que as partes se manifestem. Né? Profere a sentença sem que as partes se manifestem. Ok? Então isso é o que se chama de emendatio libelli. Emendatio libelli. Bom, então vamos ver os vários ângulos desse tema. Primeiro, pegadinha. Você pode achar que o juiz tinha que deixar as partes se manifestar e alegar uma nulidade. Não. Emendatio libelli. Né? Emendatio libelli não há problema nenhum. Segundo, não precisa ninguém se manifestar. Segundo, desclassificação. Nós falamos de uma tese, né, quando falamos da tese principal, falta de justa causa. A desclassificação, na verdade, é um pedido de emendatio libelli, se vocês pensarem. Né? Por exemplo, o promotor ele descreveu um roubo. Imagina o promotor descrevendo lá um roubo que tal dia ele subtraiu, que usou de violência ou grave ameaça, um roubo, certo? E o juiz e o promotor pediu a condenação pelo roubo 157. Só que, durante o processo, não ficou provada a utilização de violência ou grave ameaça. Pode o juiz condenar por furto? Pode ou não pode? Pode. Pode você, advogado, pedir como uma tese que deveria desclassificar do roubo por furto? Pode. O que é isso?
É um novo enquadramento em cima dos mesmos fatos. Então o réu se defendeu daqueles fatos e está dizendo, ó, disso que eu me defendi. O artigo que o promotor colocou aqui, ele capitulou como roubo, mas não é um roubo, foi um furto, né? Então houve uma capitulação errada. Num primeiro momento você achava que a capitulação era certa, mas quando você chega à conclusão de que há de se desclassificar, significa que a capitulação estava errada. E por isso não era um roubo, era um furto. Então, na verdade, deveria ter pedido a condenação pelo furto. Pode o juiz condenar pelo furto? Pode, porque é uma emendatio libelli. É uma correção, né, que está sendo feita na denúncia. E uma correção que não prejudica a defesa. Pelo contrário, às vezes é até tese da defesa. Às vezes é até tese da defesa. Compreendido? Terceiro aspecto. Imagine o advogado que está atento e que percebeu essa falha logo de cara. Poxa, o promotor ofereceu a denúncia por furto e pediu a condenação por roubo. Está errado isso daqui, né? Está errado, esse promotor agiu errado. Mas, como eu sou esperto, entre aspas, esperto, né? Ironicamente esperto, como eu sou esperto, eu vou segurar essa informação, vou ficar quieto, vou segurar essa carta na manga. Por quê? Porque se o meu cliente for condenado, eu vou pedir para anular tudo, porque a denúncia está errada. A denúncia está errada, né? Ele descreveu o furto e pediu a condenação pelo roubo, a denúncia está errada. Logo, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou, não tenho dúvida, vou pedir aqui para anular todo o processo, porque, afinal de contas, nulidade. Dito e feito, o réu é condenado pelo furto e ele fala, opa, peraí, não, para, nulidade. Pô, aqui, ó, a denúncia. Denúncia descreveu, diz que é roubo. Pediu a condenação por roubo, agora vem o senhor e condena por furto, tá errado, nulidade. E vai se dar mal. Não vai dar em nada. Por quê? Porque só há nulidade, isso nós veremos nas próximas aulas, só há nulidade quando nós temos um prejuízo, né? Não há nulidade sem prejuízo. E se o promotor não capitular adequadamente a denúncia, isso não gera prejuízo. Por quê? Porque o réu ele não se defende do artigo do crime, ele se defende dos fatos. A partir do momento que ele pôde se defender, ele se defendeu dos fatos, pode ter certeza, senhores, esse erro não prejudicou. Se o erro não prejudica, não é nulidade, o juiz vai agir em emendatio libelli, o advogado vai espernear, vai achar que está errado, que é nulidade, e não é. E não é. Essa é a regra. Compreendido? Entenderam? Isso é emendatio libelli. Que, no final das contas, é bem simples. Repito. O juiz verifica, está pronto, hora da sentença. O juiz verifica que há um erro. Mas esse erro não prejudica a defesa do réu. Por exemplo, um erro de capitulação. E a partir do momento que há um erro que não prejudica a defesa, o juiz corrige esse erro e dá a sentença. Como é que chama isso? Emendatio libelli. Perfeito? Muito bem. Na mutatio é outra história. Na mutatio é outra história. Vamos imaginar que o promotor ele ofereceu a denúncia por furto. Desculpe. O promotor ofereceu a denúncia por furto, descrevendo lá que o sujeito subtraiu para si ou para outro, tal dia, tal hora, e pediu a condenação por furto. Tudo certinho, por furto. Na audiência, lá no meio da audiência, o juiz vai ouvir uma testemunha. E aí o juiz pergunta, você viu, o réu está sendo acusado de tal dia, tal hora, em tal lugar, ter subtraído tal coisa, tal, né? O senhor viu alguma coisa disso daí? Aí a testemunha diz, vi excelência, vi sim. Eu vi, inclusive, o momento em que o réu
ele apontou uma arma para a vítima. Sim, o réu apontou uma arma para a vítima e aí ele subtraiu. Veja, a testemunha falou isso sob o crivo do contraditório, com todas as partes presentes. O Ministério Público estava lá, a defesa estava lá, o réu, o juiz. Isso ficou gravado. Mas ninguém se manifestou, tudo bem. Só que se o réu ele usou de uma arma, né, não é um furto mais. É um roubo. É um roubo. E isso foi falado sob o crivo do contraditório, né? É um roubo. É um roubo. Ponto. Mas todo mundo quieto, ninguém se manifestou, ninguém pediu nada, tal. O processo seguiu e aí nós tivemos o quê? Nós tivemos os autos terminaram, amadureceram e foi conclusos para o juiz dar a sentença. E o juiz, como eu disse, vai se aprofundar, vai ver lá os depoimentos e tudo mais. Às vezes, hoje em dia, os depoimentos muitas vezes são gravados, né, em mídia. Então ele assiste o depoimento e o que acontece? Ele... peraí, isso daqui não é um furto, isso aqui é um roubo. E a testemunha falou isso na frente de todo mundo. Pergunto, pode o juiz condenar pelo roubo? Não. Por que não? Porque o réu, ele não se defende dos fatos alegados na audiência. O réu, ele se defende dos fatos alegados na inicial. E na inicial, a gente vai olhar a inicial e a gente procura a tal da arma, o tal da violência ou grave ameaça, e a gente não encontra. Porque o promotor ele descreveu um furto, não um roubo. Esse emprego de violência ou grave ameaça foi adicionado posteriormente que teve, isso foi trazido pela testemunha, que disse sim que ele usou de violência ou grave ameaça, mas isso foi depois. Ok? Então toda vez que surgir um fato novo, não importa quem trouxe o fato novo, no caso aqui no exemplo foi a testemunha, mas toda vez que surgir um fato novo que não conste da denúncia, não consta, não estava lá da denúncia, o juiz não pode considerar esse fato novo para a sentença. Ele não pode dar a sentença. Por quê? Porque o réu, ele não se defendeu deste fato novo. Ele não se defende dos fatos alegados na audiência. Ele se defende dos fatos alegados na inicial. E por isso o juiz tem que baixar os autos. Ele está conclusos para que ele dê a sentença, mas ele não vai dar a sentença. Ele tem que baixar os autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público adite a denúncia, para fazer constar o artigo correto, o fato novo, ok? E depois que o MP aditou, a defesa terá acesso e poderá se manifestar, inclusive arrolando novas testemunhas para discutir o fato novo, para se defender do fato novo. A isso nós damos o nome de mutatio libelli. Ok? Uma mudança na acusação. Dá uma olhada nesse slide. Então, mutatio libelli, que significa exatamente isso, mudança na acusação, né? Então, quando é que nós temos uma mutatio libelli? A mutatio libelli se dá em um erro que muda a característica do crime. Uma elementar ou uma circunstância. A propósito, um parênteses. O que é uma elementar? Elementar é um componente essencial do tipo penal. É um componente que, se ele não estiver presente, o crime se descaracteriza. Por exemplo, o roubo tem que ter violência ou grave ameaça à pessoa.
Se eu tirar a violência ou grave ameaça à pessoa, não é roubo, é furto. Então eu posso dizer que o emprego de violência ou grave ameaça no roubo é uma elementar, é essencial para um roubo, ok? E o que é uma circunstância? Circunstância é um componente acessório, que não interfere na caracterização do crime, e sim na dosagem da pena. Então, um roubo, para se caracterizar, não precisa do concurso de pessoas. Precisa? Em algum momento, a lei fala que o roubo, para ser roubo, tem que ter 2 ou mais pessoas? Não, né? Mas, e se no roubo tiver 2 ou mais pessoas? A pena é maior. Aumenta a pena de 1/3 a 2/3. Então, se o promotor tivesse oferecido a denúncia por um roubo simples, pena de 4 a 10 anos, e a testemunha dissesse, mas ele não estava sozinho não, tinha outro com ele lá, concurso de pessoas, então aí é um fato novo e que o juiz não pode aplicar essa majorante. Tem que baixar os autos para que o MP adite para constar que não é um roubo simples, e sim um roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. E aí a defesa vai se manifestar, podendo arrolar novas testemunhas para dizer que ela não tinha concurso de pessoas ali. Compreendido? Então, a mutácio pode se dar por um novo elemento, seja uma elementar ou uma circunstância, né? Vamos voltar no texto, dá uma olhada. Então, a mutácio libelli, repetindo, né? A mutácio libelli, ela se dá em um erro que muda a característica do crime, seja elementar ou seja circunstância. Elementar para caracterizar o crime ou circunstância para mudar a gravidade do crime, né? E dar ali uma pena diferenciada. E por isso, o juiz deve baixar os autos para que no prazo de 5 dias o Ministério Público adite a denúncia ou queixa subsidiária e em seguida, está escrito em seguida, mas é em seguida, a defesa possa se manifestar. Defesa se manifeste em 5 dias, podendo inclusive arrolar até 3 testemunhas. Sobre esse fato novo, a defesa poderá arrolar até 3 testemunhas, né? 3 testemunhas. Correto? Então isso é o que se chama de mutatio libelli. Mutatio libelli. Vejam só, algumas observações sobre a mutatio. Primeiro, o juiz baixa os autos para o MP aditar, né? Surgiu um fato novo, então baixa os autos para o MP aditar. E se o MP não quiser aditar? Porque quem tem capacidade postulatória é o MP, a ação é pública, o MP é que tem capacidade postulatória, né? E se o MP não quiser aditar? Aí, senhores, surgirá um conflito. O mesmo conflito que nós temos quando o promotor quer o arquivamento do inquérito e o juiz acha que é caso de denúncia. Então, se o juiz quer, o promotor quer o arquivamento e o juiz acha que é caso de denúncia, os autos irão para o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público, que decidirá quem tem razão, não é? A mesma coisa aqui. O juiz acha que é caso de emendar, de mutatio libelli, logo o promotor deveria aditar a denúncia. Mas o promotor se recusa a aditar. Ele fala, não, o que está certo é o original. Esse papo aí está errado. Então quem é que vai decidir nos finalmente? É o procurador-geral, né? Procurador-geral é que vai dizer quem tem razão para este assunto. Compreendido? Muito importante esse item, né? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção dos senhores é o seguinte. Eu acabei de explicar que a emendatio libelli e a mutatio libelli, ela se dá no final do processo. Quando o processo já está pronto, quando o processo já está maduro para a sentença, né? Agora eu pergunto, o promotor
não poderia a qualquer momento pedir para aditar a denúncia? Não poderia fazer isso? Claro. Vamos imaginar o caso de Mendace, um erro de capitulação lá, né? Ao final do processo, o juiz viu o erro, ele corrigiu e deu a sentença. Mas se o promotor, em algum momento durante o processo, tivesse visto o erro, se o promotor tivesse visto o erro, nada impediria o juiz o promotor de aditar. Quero aditar, porque, olha, desculpa, eu disse que era um roubo, não é um roubo, é um furto. Não poderia? Poderia, aí a defesa se manifestaria sem problema nenhum. Mesma coisa da mutácio, lembra? O promotor ofereceu a denúncia por furto. Na audiência que a testemunha falou que era a arma e não sei o quê. Ao final da audiência, o promotor levanta a mão. Excelência, pela ordem, gostaria de aditar a denúncia, para fazer constar que não é um furto, e sim é um roubo. Pelo que a testemunha trouxe aqui, é um roubo. Então, quero aditar a denúncia para constar que é um roubo. Tá certo? E ali o juiz daria um prazo para a defesa se manifestar, podendo inclusive arrolar novas testemunhas por conta daquele fato novo. Então, a emendácio e a mutácio, é isso que eu queria que você guardasse. A emendácio e a mutácio são atitudes do juiz. No momento da sentença, em que ele pode corrigir e dar a sentença, emendácio, porque não há prejuízo nenhum para a defesa, ou que ele baixa os autos para o MP aditar mutácio, porque é um fato novo e a defesa não se manifestou. Mas se antes do processo estar maduro, antes de terminar o processo, o juiz entendesse que era caso o promotor achasse que era caso de aditamento, poderia aditar, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Perfeito? Compreendido? Né? Então, claro que eu não estou esgotando esse assunto, emendácio e mutácio. Acho que você precisa ler um pouquinho mais sobre o assunto, até para eventualmente você tirar dúvida, mas acreditem, senhores, que esse assunto, emendácio e mutácio, é da maior relevância. A maior relevância cai demais na prova, tanto na peça principal quanto nas questões, e a gente, é claro, tem que estar ligado, tem que estar atento, porque pode cair aí para vocês, né? Bom, seguindo, estamos vendo aí o capítulo da sentença, já vimos o artigo 181, 182, 183, 184, um artigo meio perdidinho lá no meio, pouco explorado na prova, mas que já foi explorado na prova, traz uma regrinha bem capciosa, bem interessante, que é o 385, dá uma olhada. O 385 dispõe que o juiz, olha só, o juiz poderá condenar, ainda que o Ministério Público peça absolvição. Basicamente é isso que diz o artigo 385. Que o juiz poderá condenar, ainda que o MP peça a absolvição. Ok? Bom, o que a gente pode extrair daí? Alguns pontos, olha só. Primeiro, que o Ministério Público não é obrigado a pedir condenação. O MP, ele entra com a ação, né? E quando ele entrou com a ação, ele não pode desistir da ação. Isso é fato, né? Entrou com a ação, não pode desistir da ação, tem que ir até o final. Mas não precisa sustentar um pedido de condenação. Pode ser, senhores, que o MP não conseguiu provar e tenha essa visão de que, poxa, eu achei que era um crime, mas não provei, então eu peço absolvição. Ou então as testemunhas o convenceram de uma maneira diferente, ele peça absolvição. Pode pedir? Claro que pode. O artigo 385 deixa claro. Isso já foi objeto de discussão na prova. Não, o MP tem sempre que pedir a condenação. Não, o MP não é um órgão de acusação, ele defende basicamente a sociedade. E se o interesse da sociedade é a absolvição, sim, né? Ele pode pedir. Mas, por outro lado, mesmo o MP pedindo absolvição, mesmo a defesa pedindo absolvição, o juiz pode condenar. Para quem é civilista, isso não vai entrar na cabeça nunca. Vai falar assim, pô, tá louco? Uma parte pediu absolvição, a outra pediu absolvição, e o juiz condena? Sim, sabe por quê? Porque aqui a verdade não é formal.
Aqui a verdade não é convencional. O juiz, ele não é obrigado a decidir em cima daquilo que as partes convencionaram. Não. O juiz pode decidir, sim, de acordo com a sua convicção, e mesmo que as partes tenham pedido absolvição, ele pode condenar. Ele não fica restrito, não fica limitado àquilo que foi deduzido em juízo. Compreendido? Isso é muito importante, o artigo 385, né? Que é um artigo meio perdido lá no meio. Por quê? Por que ele está meio perdido? Por que eu estou usando dessa expressão? Porque ele está entre dois assuntos fundamentais. De um lado, emendácio e mutácio, 383, 384. Do outro, absolvição e condenação, 386, 387. Então, esses assuntos são muito mais relevantes. Emendácio e mutácio desse lado e absolvição e condenação desse, né? Na sequência, por isso o 385 às vezes fica um pouco esquecido. Não esqueçam, não precisa decorar essa regra que eu acabei de passar para vocês, afinal de contas, a prova é com consulta, né? E você não precisa se perder aí no meio do caminho. Até que chegamos no 386, então. O 386, aí tem que conhecer bem, hein? Opa, sabe por quê? 386 é a absolvição. E não há um motivo único de absolvição. Não há, né? São 7 motivos de absolvição. O artigo 386 trata de 7 incisos. Isso mesmo, 7 incisos no artigo 386. E por isso a gente precisa conhecer bem por quê. Porque, primeiro, vamos imaginar que você tenha que pleitear uma absolvição. Você vai ter que dizer em qual inciso. Segundo, vamos imaginar que o juiz condenou. Aí você vai apelar e vai pedir para ele mudar e absolver. Qual inciso? Tem que dizer. Ou vamos imaginar que o juiz absolveu. Mas será que ele absolveu pelo inciso correto? Será que isso não pode ter impacto? Mas peraí, professor, a sentença absolutória, não importa por que ele está sendo absolvido, a sentença absolutória... Bom, na esfera criminal, você que falou isso, você está certo. Porque na esfera criminal, a absolvição é absolvição. O sujeito está absolvido, ponto. É uma sentença absolutória. Não gera nenhum tipo de reincidência, não gera nada. Sentença absolutória e ponto. Acabou. Mas, atenção, na esfera criminal, na esfera civil é diferente. Vejam só. Há absolvições que se limitam à esfera criminal, deixando a esfera civil completamente aberta, com todas as possibilidades. Por outro lado, há absolvições que influenciam o civil, o criminal influenciando o civil e limitando o civil, amarrando o juiz civil. Antes de entrar até nas absolvições, imagine o seguinte: o juiz civil, juiz criminal, absolveu o réu por falta de provas. Não tinha provas e por isso absolvo por falta de provas. Correto? Muito bem, é uma sentença absolutória, o réu continua primário, de bons antecedentes, é uma sentença absolutória. Mas vamos considerar que depois dessa absolvição, a vítima quis entrar com pedido de indenização na esfera civil. Ela pode entrar? O réu já foi absolvido aqui. Ela pode entrar no civil? Pode. Por que o juiz absolveu aqui? Por falta de provas. E quando o juiz aqui, criminal, absolveu por falta de provas, ele deixou todo um caminho aberto para discutir isso no civil. Porque ele está dizendo, ó, aqui na esfera criminal eu não tenho prova. Aí no civil é outra história, ó, faça a prova aí. Então pode o réu ser absolvido aqui no criminal e condenado aqui no civil? Possível. Isso não impede. Ok? Agora, por outro lado, vamos imaginar que veio o juiz criminal
e disse: eu absolvo o réu, que eu absolvo. Por que eu vou absolver? Porque o fato não aconteceu. Não aconteceu nada. A vítima disse que foi vítima disso, daquilo, mas na verdade não aconteceu nada aqui. Então, como não ocorreu o fato, absolvo. Tudo bem? Sentença absolutória. Pergunto aos senhores: pode a vítima ir aqui no cível pleitear uma indenização? Não. Por quê? Porque a vítima não pode pleitear aqui uma absolvição por um fato que não ocorreu. Olha, seu juiz civil, eu quero uma indenização, viu? Eu quero uma indenização por este fato que não ocorreu. Se o juiz criminal está dizendo que o fato não ocorreu, acabou o assunto. O juiz civil vai ter que aceitar isso e acatar isso. O juiz criminal disse: não ocorreu o fato, o juiz civil diz: não ocorreu o fato. O meu colega lá criminal diz que o fato não ocorreu, logo você não pode pleitear indenização por um fato que não ocorreu. Se o juiz lá dissesse que não tem provas, aí tudo bem, vamos ver se tem provas civis. Mas o juiz criminal diz que o fato não ocorreu, se não ocorreu criminal, não ocorreu civil. Então, dessas duas decisões, só para a gente fechar esse raciocínio, qual que é melhor para o réu? Sem dúvida nenhuma, é aquela que diz que o fato não ocorreu. Por quê? Porque ela resolve a esfera criminal e também resolve a esfera civil, toda a relação jurídica acabou. Mas aquela absolvição por falta de provas foi importante na esfera criminal, sem dúvida nenhuma, mas não impede a esfera civil. Pode ser que não tenha prova no civil também, pode até ser que o réu seja absolvido nas duas esferas, mas nada impede ele ser condenado na esfera civil, baldado ter sido absolvido na esfera criminal, né? Então você, quando tem as 7 opções de sentenças absolutórias, você deve pensar nisso. Qual é melhor? Eu vou pedir em que termos? Em qual inciso? Né? E vai ter mais reflexo quando? Exatamente isso. Então vamos analisar o 386. Dá uma olhada. O juiz poderá absolver o réu, artigo 386, como eu mencionei, por 7 motivos. Né? 7 motivos. Quais seriam esses motivos? Os 7 motivos são: primeiro, estar provada a inexistência do fato. Então é isso, né? Não é dúvida, é convicção, é certeza de que o fato não ocorreu, né? E se não ocorreu nada, né, o réu deve ser absolvido. É certeza, tem testemunhas, tem provas de que não ocorreu o fato. Essa é uma decisão importante, das mais relevantes a favor do réu. A segunda, não haver prova da existência do fato. Ah, professor, mas isso parece para mim um grande jogo de palavras. Não é. No segundo, inciso segundo, nós temos aqui uma falta de provas. Se no inciso primeiro nós temos a certeza, né, está provada a inexistência do fato, certeza, no segundo não. Pode ter ocorrido o fato? Pode. Pode ter ocorrido, pode não ter ocorrido, né? Mas não ficou provado. Pode ter ocorrido, pode não ter ocorrido, mas não ficou provado. Assim sendo, falta de prova seria o inciso 2. É menos convidativo para o réu, porque aqui pode ir para a esfera civil. O inciso 3º, embora não impeça a esfera civil, eu chamo a atenção dos senhores que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais relevantes incisos de absolvição. Estatisticamente, né, na OAB, o inciso que mais se pede absolvição é no inciso 3º, né, que diz lá não constituir o fato infração penal. O que é isso, senhores? Em outras palavras, fato atípico. Então, toda vez que o fato for atípico,
típico, a absolvição deve ser de acordo com o inciso 3º, não constituir o fato infração penal. Fato atípico, né? É claro que o fato atípico não impede a esfera civil, porque pode não ser típico criminal, mas pode ser civil. Imagine, por exemplo, o réu que foi acusado de um estelionato e o juiz disse, olha, isso não é estelionato, isso é um problema comercial, isso é um problema civil. O próprio juiz criminal está jogando para a esfera civil. Ele absolve aqui porque o fato é atípico, mas deixa aberto o civil. Ok? Embora não resolva completamente o problema do réu, sem dúvida é o que mais cai. Né? Condutas que não se enquadram no tipo penal. Então o agente foi acusado de uma atitude, mas essa atitude que ele praticou não se enquadra no tipo penal. Se a atitude não se enquadrar no tipo penal, o fato é atípico e a absolvição é no inciso 3º. Sem dúvida nenhuma é o que mais cai, tome cuidado. Inciso 4º. O inciso 4º também é importante para o réu e também eu acho que você deveria gravar, grifar aqui, né? Porque esse resolve definitivamente a questão para o réu. Porque vejam só, diz o inciso 4º que o juiz pode absolver por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, não é autor, não é partícipe da infração penal. Vejam só, no inciso 4º não se discute, o crime. O crime existiu, o crime aconteceu. Né? O que está provado é que o réu não participou da infração. Né? Então, imagine, está lá, tem um crime. Ponto. Tem crime, mas o réu não teve nada a ver com o peixe, né? Não teve nada a ver com o assunto, então ele não pode ser condenado. Está provado que ele não fez nada, que ele não participou, que ele não ajudou, né? Que ele não influenciou em nada. Assim sendo, o crime existiu, mas o réu tem que ser absolvido. Né? Então é um inciso 4º bem importante e impede o cível, porque o juiz está dizendo que o réu não teve nada a ver com aquilo, não pode ser pleiteado uma indenização por algo que ele não teve nada a ver, né? Que ele não contribuiu em nada. Né? Também é bastante importante. Já o inciso 5º é falta de provas e aí é menos importante. Dá uma olhada. Inciso 5º diz não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Nesse inciso 5º, não é que... veja, também não estamos discutindo o crime, né? Não estamos discutindo o crime. O crime existiu e isso não é objeto de discussão para nós. No inciso 5º, nós estamos dizendo que não há prova concreta da participação do réu. Pode o réu ter participado? Pode. Ele pode ter ajudado? Pode. Mas não ficou provada essa conivência, não ficou provada essa concorrência para o crime de alguma forma, né? Então, o inciso 5º é uma absolvição, mas menos importante. O inciso 6º é o segundo que mais cai, hein? Porque esses assuntos, até a gente já falou do inciso 6º, né? Existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena. E aqui a própria lei, ela fala dos artigos 20, 21, 22, que são excludentes de culpa, 23, que é excludente de ilicitude, 26 e 28, que são excludentes de culpa, da nova parte geral do Código Penal. Né? Então, existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena. Quando a lei fala circunstância que exclua o crime, ela está se referindo a uma excludente de ilicitude. Então, se ocorrer qualquer uma das excludentes de ilicitude do artigo 23, e nesse sentido o Código é muito claro, né, até menciona o artigo de lei 23, seria absolver para o inciso 6º. Ou isente o réu de pena. Isente o réu de pena seria uma excludente de culpabilidade, que se enquadra no 20, 21, 22, 26 ou 28, que são as excludentes de culpabilidade. Ok?
Essas seriam aí as causas que excluam crime, excludente de ilicitude ou isente o réu de pena, excludente de culpabilidade. E por fim, o inciso 7º é o mais genérico de todos, é a falta de provas genérica. Dá uma olhada. Não existir prova suficiente para condenação. Pura e simplesmente isso, né? Não tem prova para condenar. Não tendo prova para condenar, então é o caso de absolver, né? Não existir prova suficiente para a condenação. Não tem prova para condenação. Desta forma, vamos a absolver. Compreendido o artigo 386, muito importante, claro que você vai voltar nesse artigo algumas vezes, né? Mas, além do artigo 386, e de uma forma bem rápida, nós falaremos do 387. O 387 é a condenação, né? O 386 é a absolvição, o 387 é a condenação. Se o réu foi condenado, a gente já vai contestar, vai apelar, sem dúvida nenhuma, né? Mas quero chamar a atenção sobre três aspectos relativamente novos, eles não estavam originariamente no artigo 387, e que são pequenos incidentes que o juiz deve decidir no momento da condenação. Então, no momento da condenação, além de condenar o réu nos termos de um determinado artigo, o juiz também pode tomar três atitudes que não dizem respeito à condenação criminal. Dá uma olhadinha. Então o juiz poderá decretar a condenação do acusado, então condenou, né? E além disso, olha só, ele pode primeiro fixar o valor mínimo de indenização. Fixar o valor mínimo de indenização. Então, além de condenar o réu a tantos anos de reclusão em regime aberto, por exemplo, ou fechado, ele vai dizer, e também ao pagamento mínimo de X. Se o réu discordar, recorra. Mas a partir do momento que transitar em julgado aquele valor mínimo de indenização, o mínimo já está garantido. Quando a vítima for na esfera civil, poderá até conquistar um valor maior, mas o mínimo já está lá, ok? Além disso, o juiz poderá, né, também na sentença, tomar outra atitude aqui, ó, dá uma olhada. Ele poderá aplicar a detração para fixar o regime inicial, a detração fixando o regime inicial. Vejam, às vezes o réu ele ficou preso durante o processo. De acordo com o artigo 33 do Código Penal, 33, em regra, uma pena de até 4 anos é o regime aberto. Mais que 4 anos até 8 é o semiaberto e mais que 8 é o fechado. Isso em regra, artigo 33. Logo, se o juiz condenar a 5 anos, o regime seria o semiaberto, ok? Só que, em alguns casos, o réu já está preso há mais de 1 ano. Durante o processo ele ficou preso. E esse tempo de prisão provisória ou de internação deverá ser descontado da pena, né? O tempo de prisão provisória ou internação deve sim ser descontado da pena. Perfeito? Isso é detração. Antigamente, essa detração era feita apenas na execução penal. Mas a lei mudou e o juiz, quando dá a sentença, tudo bem, ele condena a 5 anos. Só que antes de fixar o regime, ele olha se tem detração. Aí ele, não, ele já está preso há 1 ano. Então, na própria sentença, ele condena a 5 anos, desconta 1 ano que ele está preso e o restante da pena quanto que é? 4 anos em regime aberto. Mudou de padrão. 5 anos era o semiaberto, mas como ele já ficou 1 ano preso, o juiz fixa o regime aberto para iniciar o cumprimento de pena, ou seja, a detração para fixar
o regime, né? Está no parágrafo 2º do artigo 387. Tem que ficar bem ligado neste tema também, bastante importante. E um outro incidente é esse aqui, ó. O juiz condena e pode, se o caso, determinar a prisão preventiva, né? O que significaria, basicamente, não deixar o réu recorrer em liberdade, tá certo? O juiz pode condenar e dizer para o réu recorrer preso, ficar preso durante o recurso, decretando a sua prisão preventiva no momento da sentença, e é claro que se ele decretar a prisão preventiva no momento da sentença, terá que ter os elementos, terá que ter os motivos para decretar a tal da prisão preventiva. Compreendido? Legal essa primeira parte aí, essa doutrina que nós passamos, né? Muito bem, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, em que nós verificaremos o exercício. Esse exercício aqui, ó. O exercício de número 6, o exercício de número 6 da apostila. Abram, por favor, o exercício de número 6. Ok? Na sua apostila, que eu vou ler junto com vocês. E como eu tenho sempre feito, né? Digo novamente, vou dizer, se você não fez o exercício 6, se você não resolveu o raio-x, se você não resolveu o esqueleto, esse é o momento de você dar uma pausa no vídeo. Tente fazer o exercício 6, não se esqueçam disso, né? Essa preparação ativa é fundamental. Tente fazer o raio-x do esqueleto, se esforce um pouco, isso vai ser recompensador lá na frente, né? Muito bem, vamos fazer a leitura do exercício 6, de olho na tela, olha só. João foi processado e condenado. Ó, já deu um salto, né? A gente nem sabe o que ocorreu durante o processo, mas foi isso que aconteceu. Ó. João foi processado e condenado por homicídio duplamente qualificado. A pena de 19 anos de reclusão. Pena alta, hein? Então, João foi processado e condenado por homicídio duplamente qualificado, a pena de 19 anos de reclusão. Conforme a denúncia e pronúncia, porque é um processo do júri, né? Então denúncia e pronúncia, houve motivo fútil. Então, se o processo é duplamente qualificado, então tem duas qualificadoras. A primeira é o motivo fútil, porque o crime foi praticado em razão de simples desavença, em virtude de uma dívida de jogo de R$200. Então, por conta de uma dívida de R$200, o João matou a vítima, né? Isso é o que consta ali da denúncia, né? Denúncia e pronúncia. Denúncia e pronúncia são opiniões, né? Opinião do promotor, opinião do juiz. Denúncia e pronúncia. Houve motivo fútil por conta de uma dívida de R$200. E também houve o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? Consistente em surpresa, porque os tiros foram deferidos logo após rápida discussão sobre a dívida. Quando a vítima, Antônio, né, então Antônio, chegou na casa de João, a vítima chegou na casa do João, chamada por este. Então ela foi pega de surpresa. Essa seria a segunda qualificadora, né? Muito bem. Não houve testemunhas presenciais, esse é um ponto importante no que diz respeito a provas, né? Não houve testemunhas presenciais. A denúncia foi baseada em depoimento de Maria, namorada de Antônio, vítima, né? A qual afirmou que conversou com a vítima sobre a desavença antes de sua morte. Então, em algum momento antes da morte do Antônio, eles conversaram, tem uma desavença aí, estou devendo uma grana, seria isso daí, né? Contudo, Maria desapareceu e não foi ouvida na fase processual. Bom, se não foi ouvida, ela não serve como testemunha, né? João negou a autoria. E aqui é claro, né, senhores, aliás, olha só, se o seu cliente nega, você nega.
né? Claro, nós vamos ter que analisar e anotar todas as opiniões, todos os dados técnicos. Então é muito importante saber o que o MP falou, o que o juiz disse, o que a testemunha, mas o que o réu falou é de suma importância. Afinal de contas, né, se o seu cliente falou uma coisa, você tem que seguir rigorosamente aquilo, porque senão o seu cliente ficará indefeso. É isso mesmo, ele fica indefeso. Você alegou algo que ele alegou diferente, né? Então é muito importante grifar isso. Então João negou a autoria. Ele disse, não, nada a ver, não fui eu, né? Tanto na polícia quanto em juízo. Vamos voltar lá no texto. Então João negou a autoria na polícia e em juízo. Foram ouvidos no processo 2 policiais, militares, né? Que afirmaram terem atendido a vítima e visto quando ela conversava com a namorada Maria. Então, os policiais viram eles conversando, né? Mas disseram que não chegaram a conversar com a vítima ou com sua namorada. Quer dizer, não se sabe o que eles estavam conversando. A arma não foi encontrada. Opa, também isso é importante. A morte foi demonstrada pelo laudo pericial. Bom, aí tem um laudo, né, de exame necroscópico mostrando que a vítima morreu mesmo, né? Indagados os jurados, isso lá no plenário do júri, né, responderam por maioria de votos que João desferiu os tiros na vítima Antônio, causando-lhe os ferimentos, né? Então, eles falaram da autoria. Então, por maioria de votos, autoria, né? Que o João desferiu os tiros. Depois, segundo quesito, por maioria de votos, que os ferimentos resultantes dos tiros causaram a morte, que seria, né, a materialidade aqui, a autoria, a materialidade. C, por maioria de votos, que João não agiu por motivo fútil. Que agiu por motivo fútil. Então ele agiu por motivo fútil. D, por maioria de votos, que usou do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Não é? E também, por maioria de votos, que não existia circunstância atenuante em favor de João. Muito bem, então ficou tudo ruim para o João, né? Deu ruim aí as coisas para o João, né? E aí, o advogado, na sequência aqui, né, o advogado, no caso você, impugnou os quesitos sobre as qualificadoras, argumentando que foram redigidos de forma singela, sem a especificação do motivo fútil ou do recurso que impossibilitou a defesa, não sendo a impugnação aceita pelo juiz. Então o juiz não aceitou a impugnação. A sentença condenatória foi lida em plenário no dia seguinte. O advogado recorreu, ok? Como advogado, tome a providência judicial cabível. Então, vamos ver aí qual seria ou quais seriam as providências cabíveis, o que daria para a gente requerer, né? Primeira coisa que a gente tem a fazer é exatamente não ficar parado, né? Essa é a pior coisa, o travar, né? Na vida, tudo que a gente... Tudo é mais difícil para começar. Você começar a fazer algo é sempre mais difícil do que continuar algo existente. Então, esse momento inicial, ele é fundamental na prova. Imagine se já se projete lá para o dia da prova, você sentado, acabou de ler e travou. Aí complicou tudo, hein? Tem que destravar. Tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas e ir adiante, hein? O que você vai ter que fazer? Raio-x esqueleto, pô. Eu já te dei aí a dica, né, do que fazer, de como destravar, porque o raio-x, atenção, o raio-x, por mais que você esteja nervoso, por mais que você
possa não ter entendido o problema, o raio-x, ele tira do problema elementos objetivos que é um fichamento. Você vai analisar alguns itens ali, vai anotar esses itens. Então, por mais nervoso que você esteja, dá para você pegar lá e fazer essas anotações, e quem é o cliente, qual é o crime, e fazer essas anotações, e isso é o start. Esse é o começo de tudo, né? A partir do momento que você começou, aí, senhores, nada, absolutamente nada vai impedir você de ganhar essa batalha, ok? Basta você seguir rigorosamente a sua estratégia. Então, não negligencie o raio-x, pelo contrário, dedicação total ao raio-x é importante. Vamos a ele. Então, o raio-x, análise do problema. Primeira página do raio-x. Quem é o nosso cliente? Então veja que o problema fala do João, fala do Antônio, fala da Maria, né? Então quem seria o nosso cliente? O nosso cliente é o João, hein? João. E o João, ele está na condição de réu ou de vítima? De réu. Ele foi acusado e condenado, processado e condenado, né? O João está preso ou solto? O problema não mencionou nada, não falou, né? E como o problema não falou, vamos indicar que ele está solto, porque a regra é o status libertatis, né? Se o réu não estivesse solto, o problema teria que dizer, mas como o problema não falou nada, a regra é o status libertatis, está solto. O réu está sendo acusado, e no caso até condenado, por que crime? Por um homicídio duplamente qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Então, repito, artigo 121, homicídio, parágrafo 2º, que é qualificado, 2, motivo fútil, 4, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? E qual seria a pena em abstrato para um homicídio qualificado? De acordo com a lei, artigo 121, parágrafo 2º, a pena é de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos, uma pena forte para o homicídio qualificado, né? Chegando na segunda parte do raio-x, vamos identificar mais alguns itens. Dá uma olhada. Sexto item, se há pena em concreto. Ele foi condenado a 19 anos de reclusão. Quer dizer, está dentro de um parâmetro aí, né? Se a pena em abstrato era de 12 a 30, a pena em concreto é aqui de 19, está no meio ali. Rito processual. Qual seria o rito processual? Isso nós vimos em aulas precedentes, né? Então, para você descobrir o rito, primeira pergunta, se é G-CRIM, isso mesmo, se é G-CRIM, se é uma infração de menor potencial ofensivo. Aqui seria uma infração de menor potencial ofensivo? De menor potencial ofensivo não tem nada aqui, né? É uma pena de até 30 anos. Então, não é menor. Menor potencial ofensivo é até 2. Vamos ver se há algum procedimento especial. Tem 5 procedimentos especiais, né? Drogas, propriedade material, honra, funcionário público, júri. Júri. Isso mesmo. Então aqui é um procedimento do júri. Procedimento do júri. Isso é tão fundamental porque irá, sem dúvida nenhuma, impactar na competência, né? Na competência. Então é júri. Que mais aqui? Dá uma olhada.
Ação penal, a gente precisa descobrir a ação penal. Para descobrir a ação penal, nós olhamos o artigo do crime, os artigos seguintes. Se disser lá procede mediante queixa, a ação é privada. Procede mediante representação ou mediante requisição, é porque ela é pública condicionada. Não falou nada, é pública incondicionada, que é o caso aqui. A ação é pública incondicionada. O homicídio é pública incondicionada, você já vai se acostumando, né? Um crime muito importante para a prova, né? E se o problema menciona datas, e a gente tem que dizer a que se refere, não, o problema não menciona datas nenhuma, né? Nenhuma, não tem data aqui, né? É atemporal o problema. Legal, tranquilo. Fizemos o raio-x. Não sabemos a peça, não sabemos as teses. A gente pode até ter uma ideia da tese. Verdade. Às vezes a gente tem uma ideia da tese, mas não é a hora ainda. Tudo tem a sua hora. Se você ficar fazendo o raio-x pensando na tese, você vai se dar mal. Porque você tem que estar concentrado, o tempo todo concentrado. Senão acaba complicando aqui a resolução do problema, né? Então vamos devagar. Oportunamente a gente vai saber qual seria a tese ou as teses, né? Muito bem, mas antes disso vamos descobrir a peça. Vocês sabem que no esqueleto o primeiro item é a peça. Precisamos saber qual é a peça e com isso a competência, depois a tese, depois o modelo. É assim que funciona, né? E para a gente descobrir qual é a peça, nós precisamos ver o momento processual. Vamos lá para o esqueleto. Então, uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto. E como é que você vai fazer isso? Olha só. Primeiro, o momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Então, em qual momento processual o seu cliente está. Temos a rigor 4 momentos processuais. Quais seriam esses 4 momentos processuais? O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa, que é aquele momento pré-processual, aquele momento que não há ação ainda, geralmente inquérito, né? Momento 2, após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença, que é o momento processual, o processo está em andamento, mas não tem uma solução. O momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado, que é o momento de recurso. E o momento 4, que é após o trânsito em julgado, quer dizer, já acabou, já transitou em julgado e, portanto, não cabe mais recurso, você vai ver se é execução e tudo mais, né? Então eu pergunto aos senhores, como é que eu vou descobrir se é 1, 2, 3 ou 4? Isso é fundamental, porque a partir do momento que eu descubro o momento, e 1, 2, 3 ou 4, eu estou reduzindo em 75% as possibilidades de peça. De um universo de 100% de peças, se eu escolher momento 1, 2, 3 ou 4, eu estou eliminando 75%. Eu estou ficando com muito pouco, sobra muito pouco aqui, né? Então, diante disso, nós precisamos saber, né? Qual o momento. E como é que a gente vai definir isso? Pergunto aos senhores, assim como quem não quer nada, teve sentença? Teve ou não teve? Teve sentença ou não teve? Teve, né? Então, só com essa informação da sentença em que o réu foi condenado, nós eliminamos já 2 momentos. Dá uma olhada. Então, ó, temos que eliminar de plano o momento 2 e o momento 1. Porque o momento 2 e o momento 1 são antes da sentença. E nós já tivemos sentença. Se o momento 1 e o momento 2 são antes da sentença, não nos interessa, né? Sobra o momento 3 e o momento 4. O momento 3 é após a sentença, antes do trânsito.
E o momento 4 é após o trânsito. Eu pergunto aos senhores, essa sentença condenatória já transitou em julgado? Não transitou em julgado. Portanto, nós estamos aqui, ó, momento 3, após a sentença, antes do trânsito em julgado. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o problema disse que no dia seguinte do plenário, o advogado recorreu. Então, se o advogado recorreu, ele impede o trânsito em julgado, horas. Né? Não é isso? Está lá dizendo, o advogado recorreu. Logo, impediu o trânsito em julgado. Ponto. Né? Então, após a sentença, antes do trânsito, acabou. Não teve o trânsito, é o momento de recurso. E se nós vamos recorrer, nós precisamos saber qual o recurso. E para isso nós precisamos saber a natureza da sentença. E aqui é uma sentença condenatória, já vimos em outra aula, que diz sentença condenatória ou absolutória, qual é a peça? Isso mesmo, a apelação. Dá uma olhada. Dependendo do momento processual, você pode utilizar uma espécie de peça. A sentença condenatória do júri, atenção, sentença condenatória do júri, cabe apelação. Sentença condenatória do júri cabe apelação. Porém, o advogado que o antecedeu recorreu, né? Já apelou. E agora? O que fazer? O advogado já recorreu, e agora? O que fazer? Meu Deus! Dar continuidade ao recurso. Né? O problema diz que ele recorreu, mas não disse, por exemplo, que ele apresentou as razões. É isso, dá uma olhada. A nossa peça é um pedido de juntada das razões de apelação. Então você não deve interpor a apelação, porque interpor seria errado. Afinal de contas, o advogado que o antecedeu já interpôs. E se o advogado já interpôs, evidentemente que você não vai interpor de novo. Né? Assim sendo, você tem que entender que uma apelação e um rese, principalmente, ele tem um momento para interpor e depois o juiz pode dar um prazo, né, para que apresente as razões. Se o problema não mencionar nada, só disser a sentença, aí você tem que interpor com as razões. Mas como o problema mencionou que o advogado interpôs, significa que você precisa apresentar as razões. Mas as razões não podem ficar sozinhas, porque as razões não têm endereçamento nem nada. Então você tem que pedir a juntada, uma petição de juntada das razões. Pedir a juntada das razões de apelação. A interposição da apelação está no artigo 593. As razões de apelação, não. Estão no artigo 600. E o prazo é de 8 dias. O prazo para pedir a juntada das razões, bem como das contrarrazões, é de 8 dias, tá, pessoal? 8 dias. Só que devo lembrar aos senhores, né? O prazo para apresentar as razões e contrarrazões é de 8 dias, com base no artigo 600. Artigo 600. Você não vai fazer, se a prova da OAB dissesse, aqui não disse, ó, mas se dissesse que era para apresentar a peça no último dia, você ia fazer a contagem de 8 dias. Não de 5 mais 8 e não de 5. 8, porque aqui seriam só as razões. Se falasse para interpor e fosse no último dia, era no 5º dia. Mas aqui, razões contra razões, 8 dias. Não falou, né? Então você não vai datar a peça. Mas é importante, a gente vai ver o modelo, né? É importante você ficar atento aí a diversos itens aí relacionados a esse tema. Perfeito? Compreendido até aqui? Ótimo. Uma vez que a gente já viu qual é a peça, precisamos, doravante, saber competência.
né? Para quem que a gente vai mandar essa peça, né? Eu já disse aos senhores que todo recurso ele deve ser interposto na instância que deu a decisão. E as razões, professor? Na instância que deu a decisão. Porque o juiz deu a decisão, você interpõe para ele, você apresenta razões para ele, a outra parte vai apresentar contra-razões para ele, e então, depois que o recurso estiver prontinho, com as razões, com as contra-razões, aí manda para o tribunal. Correto? Então vamos aos critérios de competência. Dá uma olhada. Descoberta a peça adequada, você precisa definir a competência. E para isso, use do seguinte método. Qual é o método que você vai utilizar? Então, ó, verifique primeiramente para qual instância você se manifestará. Se é para a primeira instância, um juiz, se é para a segunda, um tribunal, se é para a terceira, um tribunal superior, se é lá para Brasília, se é para o STF, se é para o STJ. Como todo recurso você interpõe na instância que deu a decisão. Como as razões e as contrarrazões você aponta na instância que deu a decisão, logo quem deu a decisão foi a primeira instância, né? Foi a primeira instância, uma vara. Só que na primeira instância, tal qual nas outras, você tem vários órgãos. Então, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância, né? E você tem a vara criminal, mas você deixa por último. E aqui é o caso do júri, né? Do júri. Então, você vai entrar para o júri. Vara do júri. Como estamos falando da segunda fase do júri, o ideal é você mandar para o juiz presidente do tribunal do júri. É só na segunda fase do júri, mais precisamente só na apelação do plenário do júri, que você vai utilizar esse termo. Juiz presidente do tribunal do júri. Se for primeira fase, memoriais, recurso em sentido estrito, for primeira fase, você vai usar o termo juiz de direito da vara do júri. Juiz de direito da vara do júri. Mas como é segunda fase, como é plenário, como teve julgamento, jurados e tudo mais, você deve usar a expressão juiz-presidente, porque você vai mandar para o juiz togado, não para os jurados, juiz-presidente do tribunal do júri, porque como é um órgão colegiado, a segunda fase do júri, então você chama de tribunal do júri, né? Depois eu vou mostrar para vocês a estrutura ali da peça direitinho, né? Para que você não tenha nenhuma dúvida de como construir. Próximo item, tese. E é claro, também falamos isso na outra aula, né? E aqui é uma boa notícia para todos nós, que é a seguinte: você está entrando com uma apelação, logo você não concorda com a sentença, não concorda com o resultado. O que você tem que fazer? Impugnar, bater forte em cima de tudo que se passou, né? Aqui a única coisa que você vai ter que ter muito cuidado, principalmente no pedido, é porque no júri você tem a soberania dos veredictos. Guardem isso, né? É um princípio, chamado princípio da soberania dos veredictos. Logo, quem condena ou quem absolve no júri são sempre os jurados. O Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, nós vamos apelar para o Tribunal de Justiça, vai para o Tribunal de Justiça, não pode condenar nem pode absolver. Então aqui você tem matéria de mérito, teria motivos para absolver o seu cliente? Claro, mas você não vai poder pedir, porque o pedido seria juridicamente impossível. Eu não posso pedir para o Tribunal de Justiça algo que o Tribunal de Justiça não tem a menor condição de me dar, não é? Então, o que eu tenho que pedir para o Tribunal de Justiça? Que anule o julgamento submetendo ao novo plenário. É só isso que me resta, né? Mas isso a gente vai ver na estrutura. Primeiro, vamos para a tese, dá uma olhada.
Então, definida a peça que nós vimos, né, petição de juntada das razões, e a competência, né, que é do Tribunal do Júri, e a segunda instância seria o Tribunal de Justiça, né, é momento de encontrar a ou as teses. Grife no problema apresentado os pontos discutíveis. Grife no problema apresentado os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões, que podem não refletir a realidade, por exemplo, consta na denúncia. No caso aqui, o problema falou da denúncia e da pronúncia, né? Então, quer dizer, mostram as opiniões. O juiz na sentença, aí fala do plenário, o que aconteceu, não o juiz, mas os jurados, né, decidiram. A testemunha mencionou, tem testemunha aqui, falando, os policiais militares, né, o réu também foi ouvido, né, isso é muito importante. O laudo constatou a morte, etc. Né, essas opiniões são importantes. E além das opiniões, os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei e por isso também são pontos discutíveis. Por exemplo, quando se fala de competência, é uma regra técnica, né? Nem sempre a competência está certa. Na citação, o oficial de justiça fez isso ou fez aquilo, isso é um ponto, né? E às vezes ele agiu errado. Na sentença, o juiz considerou coisas fora do critério. Quando da prisão em flagrante, o delegado teve atitudes equivocadas, atitudes arbitrárias, né? Então, tudo isso deve ser rigorosamente analisado como os dados técnicos. O problema, ele fala muito criteriosamente de várias opiniões, né? E os jurados entenderam por condenar o réu, entenderam da materialidade, da autoria, entenderam na presença das qualificadoras, né? E eu pergunto, dá para contestar isso? Dá para dizer que o réu deveria ser absolvido? Dá ou não dá? Sim, pelo contexto, né, senhores? O contexto, e o problema chama muita atenção, o contexto é de total falta de provas. Primeiro, o seu cliente nega. Se o seu cliente nega, você nega. Ponto. Segundo, quem era a principal testemunha? Seria testemunhas presenciais, não tinha ninguém. Testemunha presencial não tinha ninguém. Correto? Só teria ali os policiais militares que chegaram e viram o réu sendo atendido e conversando ali com o réu não, a vítima sendo atendida e conversando com a namorada ali, mas não viram que eles conversaram. E a namorada teria dito, lá no inquérito, não no processo, lá no inquérito, que a vítima disse que tinha um problema com o réu, que estava devendo lá tal. Só isso, mas testemunha presencial não tinha ninguém. Correto? Então é um cenário de total falta de provas, né? Os jurados entenderam por condenar e nós podemos admitir que essa decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, né? A evidência dos autos indicava uma coisa, falta de prova, sem prova nenhuma, e os jurados entenderam de outra maneira. Então, a rigor do artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado, total falta de prova, ok? Agora, além disso, isso é um caso que seria motivo para absolvição, que você não vai pedir absolvição, lembre, por conta da soberania dos veredictos, né? Mas, e com relação às qualificadoras? Porque vamos imaginar que o réu seja realmente condenado, né? Se ele fosse realmente condenado, as qualificadoras, motivo fútil, não se sabe, né? O motivo fútil seria ali por conta da dívida de jogo, mas não há provas com relação ao motivo, né? Se eu não sei qual é o motivo.
E o recurso que impossibilitou a defesa da vítima? Ninguém presenciou, não tinha dinâmica dos fatos, não sabemos como é que foi a dinâmica dos fatos, logo poderemos sim, além de, né, falar da falta de provas do crime em si, falar da falta de provas das qualificadoras, né? E que elas deveriam ser afastadas, correto? Esses são os termos que a gente tem aí no problema. O mais importante, realmente, além da falta de provas, claro, é você perceber o pedido, hein? Reforço, porque falta de provas a gente ia seco pedindo a absolvição, não pode, por conta da soberania dos veredictos. Então o pedido é para anular o julgamento e mandar a um novo plenário, pura e simplesmente assim, né? Vamos ver a estrutura, o modelo aqui que vocês vão desenvolver, dá uma olhada. Então, estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma: endereçamento, depois o preâmbulo, na sequência a narração dos fatos, depois do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e por fim o pedido. Essas seriam as 5 etapas da montagem da peça, né? Primeiramente o endereçamento, isso do pedido de juntada, hein, tá, pessoal? Juntada, porque nas razões não tem endereçamento, né? Isso no pedido de juntada. Como é que é feito aqui o pedido de juntada? Excelentíssimo senhor doutor, depois juiz presidente, lembre-se, a gente está chamando ele de juiz presidente porque está na segunda fase do júri. Na primeira fase do júri não é juiz presidente, hein? Mas como aqui é segunda fase do júri, juiz presidente do Tribunal do Júri, né? Tribunal do Júri. Tribunal do Júri não é segunda instância, é a primeira instância, é uma vara, só que é uma vara colegiada, né? Tem mais de um ali. Então, do Tribunal do Júri da comarca de não sabemos, autos números 3 pontinhos, né? Depois, o nome do nosso cliente, que é João. Pergunto, precisa qualificar o João? Não, ele já está qualificado nos autos. Por seu advogado ao final firmado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer a juntada das razões de apelação, anexas nos termos do artigo 600 do CPP. Então, vem requerer a juntada, ó, muito simples, requerer a juntada das razões de apelação anexas nos termos do artigo 600 do CPP. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB 3 pontinhos. Tranquilo, né? Bom, essa é o recurso tem duas partes. A primeira é ou a interposição ou a petição de juntada, no caso a petição de juntada. E a segunda parte, aí na outra folha, na segunda folha vem as razões ou as contrarrazões, se fosse o caso, né? Então, a segunda etapa são as razões. E aí o modelo é igual, você vai colocar o nome das razões, as partes envolvidas e as saudações de praxe. Dá uma olhada. Então, razões de apelação, esse é o nome. Depois, as partes envolvidas, apelante, que é o João. Depois, apelada, que é a justiça pública. Afinal de contas, a ação é pública, né? E depois, as saudações de praxe, né? Egrégio, Tribunal de Justiça, acima do Tribunal do Júri, temos o quê? O Tribunal de Justiça. O Tribunal do Júri é uma vara de primeira instância, e acima dele o Tribunal de Justiça, correto? Além da Câmara e de outros julgadores. Só os tribunais de justiça são divididos em câmaras, né? Todos os outros são divididos em turmas, mas o Tribunal de Justiça é dividido sim em câmaras. Outros julgadores. Depois você vai pular ali uma, duas linhas e vai começar a descrever os fatos. E os fatos é o histórico. É o resumo de tudo que se passou no problema até aqui,
Muitas vezes a gente copia o problema. Ah, professor, posso copiar o problema? Pode, né? Mas é claro que você deve fazer um resumo, né? Se você copiar todo o problema, principalmente os problemas mais atuais, a chance de você não ter espaço para desenvolver é grande, porque você só tem 5 folhas. Então, se você ficar bobeando, escrevendo tudo, né, aí não vai caber. Ah, então não vou escrever nada, vai ficar ruim. Porque quem ler a sua petição talvez não entenda o que está acontecendo. Os fatos, eles não têm tanto prestígio na prova, fora a queixa, que é muito importante a narração dos fatos, mas geralmente não dão pontos assim por conta disso. Mas pode complicar, né? Por quê? Porque o examinador vai ler e não vai ver uma coerência na peça. A peça tem que ser coerente, ela tem que seguir as suas etapas, ela tem que ter uma certa harmonia. E se ela não tiver harmonia, o examinador pode te reprovar. Então, narre os fatos. É treino. Vai narrando, né, vai resumindo. O mínimo ali para entender o que está acontecendo. Ok? Depois dos fatos, você vai para o direito. O que você vai fazer no direito? Dá uma olhada. Você vai desenvolver as teses. No direito, você desenvolve as teses. Atacando aqui o mérito, mostrando que tem falta de provas, né? Tendo falta de provas, vai atacando o mérito. E depois o pedido. No pedido, você vai pedir para dar provimento, apelação, ou que a apelação seja conhecida e provida, né? Para quê, senhores? Para quê? Para anular o processo. Não se esqueçam disso, anular o processo. Mas, professor, eu não falei de nulidade nenhuma. É por conta do princípio da soberania dos veredictos. Então, o tribunal não pode absolver. Em outras situações, eu pediria para o tribunal absolver por falta de provas, mas não posso, porque o tribunal não tem essa capacidade. Então, tem que anular aquele primeiro julgamento, submeter a uma nova sessão plenária, e aí os novos jurados podem absolver o réu. Ok? Então, anula o primeiro julgamento. Então, o pedido direitinho seria conhecido e provido, o dar provimento à apelação para anular o processo, anular o julgamento, por exemplo, e submeter o apelante a uma nova sessão plenária. Isso aí, né? Submeter o apelante a uma nova sessão plenária ou a um novo júri, submeter a um novo júri, ou até um novo julgamento, mas aí fica redundante, você anulou o julgamento, submetendo ao novo julgamento. Compreendido? Aí você coloca lá o local, data, não precisa datar porque eles não pediram, advogado, OAB, 3 pontinhos. Ok? Vai fazer isso, quero ver como é que você vai desenvolver, né? Bem bonitinho tudo isso, que é fundamental na sua preparação, hein? Pedido de juntada da apelação. Vamos lá dar uma olhada na lição de casa. Olha só. Na folha de prova, faça à mão, né, a petição juntada das razões de apelação. Escaneie ou tire foto e mande no prazo improrrogável de 3 dias para este e-mail aqui, ó, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br, né? E você também deve, isso é para entregar 3 dias improrrogáveis, né? E depois você também deve fazer o raio-x e o esqueleto do problema 7 da apostila, né, do exercício número 7 da apostila, para que a gente possa corrigir na próxima aula. E eu estou pedindo, isso não é para entregar, só para a gente corrigir na próxima aula, né? E eu estou pedindo também para que você resolva as questões de número 13 até a 16, né? Você sabe que nas aulas pretéritas eu já pedi para você resolver de 1 a 12, e agora eu estou pedindo de 13 a 16 para que você tente. Pega aí na sua apostila
essas questões e tente resolver, porque isso é fundamental. Depois você assiste a aula de questões, né, e com isso você vai fazer uma grande preparação. Legal, pessoal. Então, nós estamos encerrando por aqui. Uma grande satisfação estar com vocês. Continuem estudando, firmes e fortes, né? E logo a gente se encontra em mais uma aula. Um grande abraço, até mais.